Eu matei o homem que amava com as minhas próprias mãos, não com uma faca ou um tiro, mas com o veneno lento da dúvida que plantei no coração dele até ele implodir. Ele gritou o meu nome enquanto o caminhão que levava o seu segredo para o outro lado do Atlântico desaparecia na autoestrada A1, e eu sorri pela primeira vez em anos, sabendo que o inferno que ele me infligira agora era dele. Portugal, a minha terra de azulejos partidos e saudades eternas, assistiu ao meu primeiro ato de vingança como se fosse uma fado cantada em voz baixa, inevitável, cruel e belo na sua dor. O sol de Lisboa batia impiedoso no para-brisas do meu Renault Clio, transformando o trânsito da segunda circular num inferno de metal e buzinas. Eu era a Ana, 42 anos, divorciada há 5, com uma filha de 16 que me olhava como se eu fosse uma relíquia de museu, obsoleta, empoeirada, sem mistérios. Trabalhava como contabilista numa firma de importações no Chiado, números que dançavam no ecrã como fantasmas de promessas quebradas. O meu ex-marido, João, o canalha que me trocara por uma miúda de 25 com pernas de gazela e risos falsos, vivia agora em Cascais, num apartamento com vista para o mar que eu ajudara a pagar com as minhas noites em claro. Naquele dia, o dia em que tudo começou, eu sentia um peso no peito que não era só o cansaço da rotina. O carro parecia estranho, como se algo o arrastasse para baixo. Parei num posto de gasolina em Alfragide, o ar cheirava a diesel e a café requentado. Desci, estiquei as pernas doridas de saltos altos gastos, e foi ali, debaixo do carro, que o vi, um pequeno dispositivo negro, colado ao chassi com fita adesiva industrial, piscando uma luz vermelha fraca como o olho de um demónio adormecido. Um localizador GPS. O meu estômago revirou-se como as ondas do Tejo em maré alta. Quem diabos me estava a seguir? João. Ele sempre fora obcecado com o controlo, mesmo depois do divórcio. Lembrei-me das noites em que ele revistava o meu telemóvel, das acusações de infidelidade que atirava como facas enferrujadas. Tu és minha, Ana, para sempre, dissera ele uma vez, os olhos vidrados do uísque. Mas isso fora há anos. Ou seria outra pessoa? Um cliente zangado da firma. O meu coração martelava, e eu, com as mãos a tremer, arranquei o aparelho. Era leve, frio ao toque, como um coração de metal. Dirigi para casa, um T2 modesto em Benfica, onde o cheiro a bacalhau assado da vizinha invadia as janelas sempre abertas. A minha filha, Sofia, estava na sala, de auscultadores nos ouvidos, a dançar ao som de fado moderno, uma mistura profana de Amália com beats eletrónicos. Mãe, chegas cedo, disse ela, tirando um fone. Eu forcei um sorriso, escondendo o localizador no bolso da saia. Sim, filhota. Hoje o trânsito foi um sonho. Mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, liguei o portátil e pesquisei como rastrear um GPS. Descobri que era um modelo barato, daqueles que se compram online para maridos ciumentos ou empresas paranoicas. O sinal era ativo, ligado a um número de telemóvel português. Eu podia ver o histórico, as minhas idas ao supermercado, as visitas à escola de Sofia, até o estacionamento no ginásio onde eu fingia malhar para esquecer a solidão. A raiva subiu como baile. Não era medo, o medo eu conhecia bem, desde os dias em que João me isolava dos amigos, controlando cada saída. Não, isto era algo mais profundo, uma fúria que me fazia apertar os dentes até doerem as gengivas. Decidi não chamar a polícia ainda. Em Portugal, a lei é lenta como o Douro em cheia, e eu não queria dar a João a satisfação de me ver como vítima outra vez. Em vez disso, planeei. No dia seguinte, um sábado de céu azul e vento salgado do Atlântico, levei Sofia ao zoo de Lisboa. Rimos das girafas desengonçadas, comemos gelados de pistácio que derretiam nas mãos. Mas o localizador estava no meu bolso, um talismã de vingança. À tarde, conduzi até ao porto de Lisboa, onde os contentores se empilhavam como blocos de um jenga gigante, o ar salgado misturado com óleo e peixe fresco. Eu sabia, pela firma onde trabalhava, que ali partiam caminhões para exportações, não navios, mas caminhões que cruzavam Espanha e França até aos portos do norte da Europa. Mas eu queria mais longe. Queria que o rastro levasse o meu perseguidor para o fim do mundo. Falei com um despachante que eu conhecia de vista, o Sr. Manuel, um homem de bigode grisalho e mãos calejadas. Preciso de um favor, Manuel. Um caminhão para o Canadá. Algo discreto. Ele ergueu uma sobrancelha, mas o envelope com 200 € selou o acordo. O caminhão saía na segunda-feira,
carregado de azeite e cortiça para um importador em Toronto. Colar o localizador no chassi do caminhão foi mais fácil do que imaginei. As mãos ainda tremiam, mas a adrenalina era um vinho tinto forte, embriagador. Vi o veículo, um Scania vermelho, placa espanhola, o condutor um tipo rofo de origem leste-europeia que fumava um cigarro enquanto esperava o carregamento. Fixei o dispositivo com fita nova, bem escondido. O sinal piscava. Agora, em vez de me seguir a mim, seguiria aquele monstro de estrada para o outro lado do oceano. Voltei para casa com o coração leve pela primeira vez em meses. Sofia notou. Estás feliz, mãe? Tipo, mesmo feliz. Eu abracei-a, sentindo o cheiro a shampoo de morango nos seus cabelos. Sim, amor. As coisas vão mudar. Naquela noite, sonhei com João. No sonho, ele corria atrás do caminhão, gritando o meu nome, o rosto contorcido em pânico. Acordei a rir, o suor frio na testa. Mas o riso morreu quando vi a mensagem no telemóvel, um número desconhecido. Onde estás, Ana? O sinal parou. Era ele. Tinha de ser. O caos começara, e eu era a orquestra. Os dias seguintes foram uma dança lenta de ansiedade e euforia. No trabalho, os números pareciam dançar ao meu ritmo, e eu viajava mentalmente com o caminhão, cruzando a fronteira em Badajoz, serpenteando pelas autoestradas francesas sob chuva torrencial, parando em estações de serviço onde o condutor bebia café amargo. Eu monitorizava o sinal no app pirata que baixara, vendo o ponto vermelho mover-se como uma flecha apontada para o desconhecido. João ligava, mensagens cada vez mais frenéticas. Responde, caralho. O que fizeste? Eu apagava-as sem ler até ao fim, mas guardava screenshots, provas para o dia em que o confrontasse. Sofia começou a notar as minhas ausências. Vais aonde, mãe? Pareces uma espiã. Ria, mas os olhos dela eram profundos como o mar da Ericeira, onde passávamos verões antes do divórcio. Contei-lhe uma meia-verdade. Estou a resolver coisas antigas, filhota. Coisas que o teu pai deixou. Ela franziu o sobrolho, mas não insistiu. Aos 16, as adolescentes portuguesas sabem que os segredos das mães são como os azulejos rachados nas fachadas de Lisboa, belos, mas frágeis. Uma semana depois, o sinal chegou a Le Havre, o porto francês onde o caminhão embarcaria num ferry para o Atlântico. Eu imaginei João, no seu apartamento em Cascais, colado ao ecrã, o rosto pálido sob a luz azulada. Ele devia estar a alugar um carro, a planear a viagem, de avião para Paris, talvez, ou de comboio noturno. O ciúme dele era uma fera que eu alimentara sem querer, nos anos de casamento, com as minhas saídas inocentes para cafés com colegas. Agora, essa fera virava-se contra ele próprio. Eu comecei a escrever um diário, não em papel, mas num ficheiro encriptado no portátil. Palavras que fluíam como vinho do Douro. Hoje, ele deve estar a atravessar os Pirineus. O localizador come 2% de bateria por hora. Quanto tempo até ele perceber que é uma armadilha? A escrita era catártica, escavava as camadas da minha alma como um arqueólogo em Óbidos. Lembrei-me do dia em que descobri a traição, João e a miúda, na cama que compráramos em IKEA, o quarto cheirando a perfume barato e suor. Eu não gritara, saíra em silêncio, o coração um bloco de gelo. Agora, o gelo derretia em lava. O ponto vermelho parou em Le Havre por 2 dias, tempo para embarque. Eu mal dormia, imaginando o mar revolto, o caminhão preso num porão escuro, o localizador a piscar inutilmente. Quando o sinal se moveu de novo, era sobre o oceano, rumo a Halifax. João devia estar louco. Recebi uma chamada dele, a primeira em meses. Atendi, a voz calma como o Tejo em dia de calmaria. Ana, pelo amor de Deus, onde estás? Eu sei que foste tu. O sinal. É um caminhão para o Canadá. Eu ri, um riso baixo e rouco, como o de uma fadista no bairro alto. Sim, João. É para ti. Um presente. Vai buscá-lo, se fores homem. Ele praguejou, o som de algo a quebrar ao fundo, um copo, talvez, ou o seu ego. Tu estás doida. Vou à polícia. Vai. Diz-lhes que me estás a seguir. Vê se eles acreditam. Desliguei, o corpo tremendo de adrenalina. Sofia entrou no quarto, os olhos arregalados.
Mãe. Era o pai. Eu abracei-a, sentindo o seu corpo magro contra o meu. Sim. Mas não te preocupes. Ele vai aprender uma lição. Naquela noite, sonhei com o oceano, ondas devorando o caminhão, João nadando contra a corrente, os braços exaustos. Acordei com o sol a entrar pela janela, o cheiro a pão fresco da padaria da esquina. O caos estava só a começar, e eu, pela primeira vez, sentia-me viva. O ferry balançava como um berço de gigante no Atlântico, mas João não via o mar, via apenas o ecrã do telemóvel, o ponto vermelho a pulsar como uma veia exposta. Ele apanhara o voo mais barato para Paris, depois um comboio para Le Havre, onde chegara demasiado tarde, o navio partirá a horas. Alugou um carro, um Peugeot cinzento que cheirava a desinfetante, e dirigiu para sul, para Cherbourg, na esperança de apanhar outro ferry. Mas o sinal movera-se para oeste, sobre as águas escuras onde os icebergs flutuavam como memórias frias. Em Cascais, antes de partir, ele revistara o apartamento, procurando pistas. Encontrara o recibo do localizador, comprado online, num site obscuro de gadgets para segurança familiar. Colocaram no carro de Ana num acesso de ciúme irracional, depois de haver rir com um colega no café da firma. Ela é minha, pensara, ignorando que o divórcio a libertara. Agora, o dispositivo virava-se contra ele, uma piada cruel do destino português, onde o fato sempre ri por último. No ferry de Cherbourg, um navio diferente, mais lento, com cabines apertadas e cheiro a cebola frita da cantina, João bebia cerveja após cerveja, os olhos instados fixos no mapa. O ponto chegara a Newfound, descarregado num porto gelado onde o ar cortava como navalhas. Ele imaginava Ana em Lisboa, a sorrir com malícia, os cabelos castanhos soltos ao vento do Tejo. Odiava-a por isso, mas mais ainda, odiava-se a si próprio por a ter perdido. Eu, em Benfica, vivia uma rotina invertida. De manhã, levava Sofia à escola, beijava-lhe a testa e via-a desaparecer na multidão de mochilas e risos adolescentes. No trabalho, os colegas notavam a minha leveza. Ana, estás radiante. Namorado novo. Eu piscava o olho, algo melhor, liberdade. À noite, monitorizava o sinal. O caminhão seguira para Toronto, através de estradas nevadas onde os pinheiros se curvavam sob o peso do inverno canadiano. Eu lia sobre o Canadá em blogs de viagem, lagos congelados, auroras boreais, uma vastidão que engolia homens como João. Uma semana após a chamada, ele ligou de novo, a voz rouca de exaustão. Ana, chega disto. Onde é que o caminhão vai parar? Eu estou no avião para Halifax. Eu estava na cozinha, mexendo um arroz de pato, o vapor subindo como fantasmas. Halifax. Boa escolha. Mas o destino final é Toronto. Diz ao condutor que é um presente meu. Tu queres destruir-me, é isso? Depois de tudo. Tudo? Tu destruíste-me primeiro, João. Lembras-te da miúda? Dos anos que passei a fingir que era feliz. Ele silenciou, o som de turbulência ao fundo. Eu errei. Volta para mim. Eu ri, o som ecoando nas panelas de cobre. Volta tu para o inferno que me mandaste. Desliguei, mas as palavras dele ecoavam. Será que eu queria mesmo vingança, ou era só um grito para ser ouvida? Sofia entrou, farejando o ar. Arroz de pato. Meu Deus, mãe, estás inspirada. Comemos juntas, falando de tudo e de nada, os rapazes da escola, os sonhos dela de estudar arte em Porto. Por um momento, o mundo era simples, como os pastéis de nata quentes da Confeitaria Nacional. Mas o diário crescia. Escrevia sobre as noites de casamento, quando João me abraçava com força, sussurrando promessas que o dia seguinte quebrava. Ele controlava o dinheiro, os amigos, o meu riso. O localizador era só a ponta do iceberg. Pesquisei sobre perseguição psicológica, li fóruns de mulheres portuguesas que escapavam de maridos tóxicos. Uma escreveu: a vingança não cura, mas ensina. Eu copiava isso, sublinhando com marcador amarelo. João chegou a Halifax no nevão, o aeroporto um caos de casacos e malas. Alugou outro carro, um SUV com tração nas 4 rodas, e seguiu o sinal pela Trans-Canada Highway, as estradas um tapete branco e traiçoeiro. Parava em motéis baratos, onde o Wi-Fi fraco mal carregava o mapa, e sonhava com Ana, não com ódio,
mas com saudade. Lembrava-se dela a dançar fado no casamento, o vestido vermelho colado ao corpo suado. O que eu fiz? Murmurava para o teto manchado. Eu recebi atualizações do Sr. Manuel, o caminhão chegara a Toronto intacto, descarregado no armazém nos subúrbios industriais. O localizador ainda piscava, bateria a 40%. Sofia e eu fomos ao cinema, ver um filme francês sobre amor perdido, ironia cruel. No escuro, segurei a mão dela, sentindo o pulso jovem contra o meu, envelhecido pela dor. 2 semanas após o início, João estava em Toronto, o Skyline de CN Tower brilhando como uma lança gelada. O sinal parara no endereço, um armazém de cortiça na zona portuária. Ele dirigiu para lá, o coração a galopar como um touro em São João. O lugar era um labirinto de caixas e paletes, o ar cheirando a madeira úmida e sal perguntou pelo caminhão ao capataz, um homem de ascendência portuguesa chamado Rui, que riu, veio buscar a carga. É para exportação, mas o condutor já foi. Não, o GPS. Eu pus-o no chassi. Rui franziu o sobrolho. GPS. Aqui não há nada disso. Mas olhe, o caminhão está ali, no canto. João correu, as botas a chapinhar em poças de neve derretida. Escalou por baixo, as mãos geladas procurando. Nada. O localizador fora removido, por quem? O capataz. O despachante em Lisboa. Ele praguejou em português, o som ecoando nas paredes de betão. Ligou-me de um telefone público, a voz quebrada. Ana, o aparelho sumiu. Quem te ajudou? Isso é crime. Crime. Como me seguires? Como me bateres uma vez, em 2018, e jurar que era amor. Ele silenciou. Eu ouvia o vento uivando ao fundo, o Canadá engolindo-o vivo. Vem para casa, João. Mas primeiro, pensa no que perdeste. Desliguei, o telefone quente na mão. Lágrimas quentes escorreram, não de tristeza, mas de alívio. O caos cruzava o oceano, e eu, em Lisboa, começava a reconstruir. Sofia encontrou o diário aberto no portátil. Mãe, isso é vingança. Os olhos dela, castanhos como os meus, cheios de confusão. É justiça, filhota. Às vezes, o fado exige sangue. Ela assentiu, devagar, e fechou o ecrã. Naquela noite, dormimos abraçadas, o mundo lá fora um mar de possibilidades. Toronto em janeiro era um punho gelado apertando a garganta de João. A neve caía em flocos grossos como mentiras acumuladas, cobrindo as ruas largas com um manto que abafava os sons, buzinas, conversas em línguas estrangeiras, o latejar do seu próprio coração exausto. Ele ficara no armazém por horas, revistando cada centímetro do chassi do caminhão, as unhas a lascar a tinta vermelha, o frio infiltrando-se nos ossos como remorso. Nada. O localizador evaporara, e com ele, a pista para Ana. Alugou um quarto num motel na periferia, o tipo de lugar onde as paredes finas deixavam passar gemidos de casais anónimos e o cheiro a mofo misturado com fast food. Deitado na cama dura, com o aquecedor a zumbir como um inseto irritante, ele ligava para amigos em Lisboa, o primo em Oeiras, o antigo sócio no Chiado. Diz a Ana que pare com isto. Eu volto em breve. Mas ninguém respondia, ou pior, riam baixinho, sabendo da reputação dele como um marido ciumento que perdera a família por estupidez. Eu, do outro lado do mundo, via o tempo mudar em Lisboa, chuvas finas que lavavam as ruas de Alfama, transformando os empedrados em espelhos quebrados. O trabalho na firma corria suave, ganhei uma promoção modesta, um aumento que pagaria aulas de pintura para Sofia. Ela florescera, convidando amigas para casa, enchendo o T2 com risos e cheiro a pizza congelada. Mas à noite, sozinha, eu verificava o e-mail, nada do Sr. Manuel, mas uma mensagem anônima, o teu presente chegou. Ele está perdido. Sorri, sabendo que o despachante removera o GPS discretamente, como prometido. O diário tornara-se o meu confessionário. Escrevia sobre a infância em Coimbra, onde o pai me ensinara a nadar no Mondego, a vida é corrente, Ana. Nada contra ela. João fora a corrente errada, puxando-me para o fundo. Agora, eu nadava livre. Mas a culpa espreitava, e se ele se matasse? E se o Canadá o quebrasse de vez? Afastei o pensamento com um copo de vinho verde, azedo como as memórias.
João, em Toronto, começou a trabalhar por dia num bar português no bairro de Little Portugal, Kensington Market, com as suas lojas de enchidos e fado ao vivo. Chamo-me João, de Cascais, dizia aos clientes, servindo sagres quentes e pastéis de bacalhau. As mulheres olhavam-no, atraídas pelo sotaque sulista, mas ele via Ana em cada uma, o cabelo escuro, o riso contido. Uma noite, uma imigrante de Leiria confessou: o meu ex também era assim, controlador. Fuja enquanto pode. Ele bebeu mais, o álcool queimando a garganta como lava. Ligou-me de novo, do bar, a voz pastosa. Ana, eu vejo agora. O que te fiz? Foi errado. Volta para Portugal. Eu mudo. Eu estava no terraço do prédio, o Tejo negro ao fundo, estrelas pontilhando o céu como segredos. Mudar. Como a miúda em Cascais. Ela ainda lá está. Não. Acabou há meses. Mentiras, João. As tuas mentiras construíram isto. Ele chorou, um som gutural que me gelou o sangue. Eu amo-te. Sempre amei. Amor não segue, não controla. Amor liberta. Desliguei, o telemóvel caindo na mesa de ferro. Lágrimas minhas agora, quentes e salgadas como o mar da Nazaré. Sofia encontrou-me ali, enrolada numa manta. Mãe. Ele ligou. Sim. Mas é passado. Ela sentou-se ao meu lado, a cabeça no meu ombro. Eu odeio por te magoar. Mas... e se ele mudar mesmo? A pergunta pairou como fumo de cigarro no ar úmido. Aos 16, Sofia via o mundo em tons de cinzento, não o negro e branco da minha raiva. Em Toronto, João afundava-se. Perdeu o emprego no bar por chegar atrasado, embriagado de noites insones. Mudou para um albergue, partilhando quarto com mochileiros brasileiros que falavam de samba e praias, invejando a liberdade deles. Sonhava com Lisboa, o cheiro a marisco no cais do Sodré, o toque da mão de Ana na dele durante passeios em Sintra. Acordava suado, o quarto cheirando a corpos estranhos. Decidiu voltar. Comprou um bilhete de avião barato, voo com escala em Madrid. No aeroporto de Pearson, nevava forte, os aviões atrasados como o seu arrependimento. Sentou-se no bar, pedindo um gin tónico, e escreveu uma carta, em papel pautado de um caderno barato. Ana, o Canadá mostrou-me o vazio. Eu errei, e pagarei. Perdoa-me, ou pelo menos, esquece. Enviou por correio expresso, endereço do nosso antigo apartamento em Benfica, não, o dela agora. Eu recebi a carta 3 dias depois, o envelope amassado como o egg dele lia na cozinha, Sofia a observar. Palavras sinceras, pela primeira vez, confissões de ciúme do pai dele, um pescador alcoólico em Setúbal que batia na mãe. Eu tornei-me ele, Ana. Para de me odiar, ensina-me a amar. Rasguei-a, pedaços caindo como confetes de um carnaval amargo. Mas uma parte de mim doeu, a Ana que ainda amava o homem por trás do monstro. João embarcou no avião, o coração mais leve. Mas em Madrid, durante a escala, uma notícia no telemóvel, um acidente na A1, perto de Santarém. Um carro idêntico ao de Ana, despistado na chuva. Ele ligou, pânico na voz. Ana. És tu? Não, João. Estou em casa. Deve ser Karma. Ele riu, histérico. Karma. Tu criaste isto. Não. Tu plantaste a semente. O voo para Lisboa atrasou-se, e ele esperou, o aeroporto um limbo de anúncios em castelhano. Pensava em Sofia, a filha que mal via, os anos perdidos em raiva. Vou mudar, jurou ao reflexo no vidro. Eu, em Lisboa, fui ao cabeleireiro no Chiado, cortando o cabelo curto, um bob assimétrico que me fazia parecer mais jovem, mais feroz. Sofia aplaudiu, pareces uma fadista moderna. Rimos, e pela primeira vez, planeámos uma viagem, para o Algarve, praias de areia branca onde o mar perdoava tudo. Mas o caos não parava. João aterrou em Lisboa ao amanhecer, o céu rosado como feridas frescas. Alugou um carro no aeroporto, dirigiu para Benfica, o coração a bater como tambores de São João. Tocou à campainha, as mãos suadas.
Sofia abriu, os olhos arregalados. Pai. Ana está. Ela. Não quer ver-te. Ele insistiu, e eu desci as escadas, o robe apertado, o cabelo novo emoldurando o rosto duro. Vai embora, João. Eu voltei do Canadá por ti. Pelo que fizeste. E agora? Queres desculpas? Quero-te de volta. Olhámo-nos, o ar carregado como antes de uma tempestade no Douro. Sofia observava, o silêncio cortante. Não. Mas podes ver a Sofia. Sem truques. Ele assentiu, lágrimas nos olhos. Mas eu via o brilho, o controle voltando, sutil como névoa. Naquela noite, o diário, ele voltou. A vingança engole-se, ou liberta. Benfica acordava com o canto dos pardais e o rumor distante do Estádio da Luz, mas na nossa rua estreita, o ar estava pesado como um sudário. João aparecia aos fins de semana, trazendo presentes, livros de poesia para Sofia, flores murchas para mim, que eu deixava secar na varanda até virarem esqueletos castanhos. Ele tentava, conversas sobre o tempo, o trabalho na corretora de Cascais, histórias do Canadá que pintava como uma epopeia cômica. Quase congelei o rabo em Toronto, Ana. Graças a ti. Ria, mas os olhos imploravam perdão. Eu mantinha distância, o corpo tenso como corda de viola. No trabalho, os colegas fofocavam, o ex voltou. Cuidado, Ana, os lobos uivam antes de morder. Portugal é assim, vilas dentro da cidade, onde segredos viajam mais rápido que o elétrico 28. Sofia dividia-se, amava o pai, mas via as minhas cicatrizes. Ele mudou, mãe. De verdade. Dar tempo ao tempo, filhota. Como o vinho do Alentejo. Mas dentro de mim, a dúvida fermentava. O localizador fora o catalisador, mas o veneno era mais antigo. Às noites em que ele me acusava de flertes imaginários, as chaves do carro que desapareciam para me prender em casa. Eu lera livros de psicologia na biblioteca municipal, o perfil do narcisista, reconhecendo os padrões como azulejos repetidos numa fachada de Sintra. João manipulava com charme, depois castigava com silêncio. Uma tarde de domingo, ele convidou-nos para almoço em Cascais, o restaurante à beira-mar onde nos conhecéramos, 20 anos antes, com o sol a dançar nas ondas. Sofia insistiu, vai, mãe. Por mim. Cedo, vestiu um vestido azul simples, como o céu de Évora, e fomos. O carro dele cheirava a colónia cara, o mesmo que usava nas noites de traição. Conduziu em silêncio, a marginal com o mar à esquerda, brilhando como safiras falsas. No restaurante, o bacalhau à brás chegou fumegante, mas o ar estava carregado. João falou do Canadá, os motéis solitários, as noites em que choraram o nome meu. Tu me salvaste, Ana. Mostraste-me o monstro que era. Sofia sorriu, aliviada, mas eu via o teatro, os olhos dele a medir as minhas reações, como um pescador a lançar a linha. Após o café, passeámos na praia da Conceição, a areia fria sob os pés. Sofia correu para recolher conchas, deixando-nos sós. João pegou na minha mão, o toque familiar como uma ferida reaberta. Volta para mim. Podemos recomeçar. Vendo o apartamento, mudamo-nos para o Porto, longe disto tudo. Eu soltei a mão, devagar. Recomeçar. Com o quê, João? Confiança partida como um fado em falsete. Ele aproximou-se, o hálito a vinho. Eu sei que errei com o localizador. Foi estupidez. Mas o amor. Amor não é prisão. Sofia voltou, conchas na mão como troféus. O momento quebrou, mas o veneno ficara. De volta a Benfica, o diário sangrava palavras, ele toca, e eu congelo. A vingança foi o fogo, agora, as cinzas queimam. Comecei terapia, uma psicóloga em Saldanha chamada Doutora Marta, com óculos redondos e voz suave como um minho. A raiva é válida, Ana. Mas perdoar não é esquecer, é soltar. Discutimos o Canadá como metáfora, o exílio forçado que o forçara a confrontar-se. João intensificou, mensagens diárias, penso em ti, flores no trabalho, até um colar de prata com pingente de âncora, para nos ancorarmos. Sofia usava-o, inocente, mas eu via correntes.
Uma noite, ele apareceu sem avisar, chuva a cair como lágrimas de Deus. Sofia abriu, e ele entrou, ensopado. Preciso de falar contigo, Ana. Ela subiu para o quarto, deixando-nos na sala, o relógio a tic-taquear como uma bomba. Eu sei do despachante. Paguei ao Manuel para remover o GPS. Ele confessou. Eu cruzei os braços, o coração acelerando. E foi vingança pura. Mas eu mereci. Agora, deixa-me provar que mudei. Ele ajoelhou-se, dramático como uma novela da TVI. Casa comigo outra vez. Risos nervosos escaparam-me. Levanta-te, João. Não é um filme. Mas ele agarrou-me as pernas, o rosto molhado de chuva e lágrimas. Por Sofia. Por nós. Debati, o quarto girando como vinho a subir. A doutora Marta dissera, testa os limites. Deixei ficar para jantar, sardinhas grelhadas, simples. Comemos, conversando de trivialidades, o Benfica a ganhar, o verão em Troia. Sofia ria, o trio quase uma família. Ele ficou até tarde, beijando-me na porta. Amo-te. O toque queimou, mas não recuei. No diário, deixei o lobo entrar. Agora, vigio. Dias viraram semanas. Ele visitava, ajudava com as compras, levava Sofia ao cinema. Eu cedia, pedaços, um abraço, uma noite de conversa até ao amanhecer. Mas o localizador pairava, fantasma no quarto. Uma manhã, encontrei o carro revistado, gaveta aberta, um cigarro apagado no cinzeiro que eu não usava. Ele? Paranoia minha. Liguei à doutora Marta, estou a afundar. Confronta-o. Marquei jantar em Alcântara, num tasco ribeirinho com vista para o 25 de abril. Ele chegou pontual, fato cinzento, sorriso confiante. Após o cozido à portuguesa, soltei, revistaste o meu carro. Ele piscou. O quê? Não, Ana. Não mintas. Como o localizador. O sorriso morreu. Era para te proteger. Depois da miúda, eu temi perder-te. Proteger. Era controlo. Ele baixou a cabeça. Sim. Eu sei agora. Mas os olhos, frios, calculistas. Levantei-me, paguei a conta. Acabou, João. Para sempre. Ele seguiu-me para fora, a chuva fina molhando o casaco. Não podes. Eu mudei. Não. O Canadá foi lição, Lisboa é adeus. Sofia chorou quando contei. Ele ama-nos, mãe. Amor não dói. Naquela noite, o diário, a sombra alonga-se. Mas eu corto as raízes. João não desistiu. Mensagens, chamadas, até apareceu no trabalho, causando cena com o chefe. Diga à sua mulher para parar de me torturar. A polícia veio, ordem de afastamento, papelada lenta, mas efetiva. Eu respirei, o ar de Lisboa puro como vinho branco de vinho verde. Sofia e eu pintámos o quarto dela de azul céu, símbolo de horizontes novos. Mas o caos sussurrava, ele planeava algo. O fado nunca acaba sem o último acorde. A ordem de afastamento era um pedaço de papel fino como ilusão, colado à porta de João em Cascais, mas ele rasgou como se fosse a última ponte para mim. Em vez de recuar, ele intensificou o cerco, não com violência, mas com o veneno sutil da manipulação, que eu conhecia melhor que as rugas nas minhas mãos. Chamadas para Sofia, a tua mãe está a ser injusta, filha. Ajuda-me a falar com ela. Mensagens para amigos comuns, Ana enlouqueceu com aquela brincadeira do Canadá. Portugal, terra de mexericos tecidos ao balcão do café, amplificava as mentiras dele como ecos no rocio. Eu sentia o cerco apertar, como as neblinas de manhã em Santarém que engolem as planícies. No trabalho, o chefe chamou-me, problemas pessoais, Ana. Os clientes falam. Mantive a cabeça erguida, números impecáveis, mas à noite, o sono fugia, substituído por vigílias onde imaginava o pior, ele a raptar Sofia, ou pior, a si próprio para me culpar. A doutora Marta aprofundava, ele é o arquiteto do teu medo. Desconstrói-o.
Sugeriu cartas não enviadas, catarse em papel escrevi uma, João, o localizador foi o espelho da tua alma podre. O Canadá, o teu purgatório. Agora, solta-nos. Queimei-a na varanda, as chamas dançando como espíritos de ancestrais minhotos. Sofia rebelou-se. Tu o estás a matar, mãe. Ele só quer a família. Gritámos, pela primeira vez, palavras afiadas como facas de ourives em Gondomar. Ele te magoou, mas eu sinto falta. Ela trancou-se no quarto, música alta abafando soluços. Fui ao quarto dela, bati suavemente. Entra, filhota. Abracei-a, os cabelos dela cheirando a sal de lágrimas. O amor não é posse. O teu pai precisa de ajuda, não de nós para o salvar. Ela assentiu, frágil como porcelana de vista alegre. Juntas, escrevemos a ele, pai, ama-nos à distância. Cuida de ti. Enviamos por e-mail, bloqueando o número. Mas João não parava. Descobri, por um amigo, que ele alugara um detetive, sim, outro, para me seguir de novo. O relatório chegou ao meu e-mail, anónimo, fotos minhas no supermercado, horários da Sofia na escola. Raiva pura subiu, mas canalizei-a, contratei um advogado em Lisboa, especialista em violência doméstica. Ele viola a ordem. Podemos prender. O processo começou, lento como justiça portuguesa, mas implacável. João foi chamado à esquadra no Marquês de Pombal, o prédio cinzento cheirando a café e burocracia. Lá, confessou, eu só queria reconquistá-la. O polícia, um lisboeta de meia-idade, abanou a cabeça, homem, o amor não é caça. Enquanto isso, eu renascia. Inscrevi-me num curso de escrita criativa na Universidade Lusófona, palavras fluindo como o Tejo em cheia. Escrevi contos de mulheres vingativas, não sangrentas, mas psicológicas, como o gotejar de uma torneira que enlouquece. Sofia juntou-se, desenhando ilustrações, uma mulher com asas de gaivota, voando sobre Lisboa. Uma noite, o telefone tocou, número bloqueado, mas insiste em atender. Voz dele, rouca como cascalho. Ana, eles me vão prender. É o fim. Não. É o começo da tua cura. Tu vais ao tribunal. Por mim. Não por ti. Por Sofia. Silêncio, depois um suspiro. Eu mereço. O tribunal em Lisboa foi um circo discreto, juíza severa com óculos de ar fino, advogados a citarem leis como versos de Camões. João, de fato escuro, parecia encolhido, o Canadá tendo-lhe roubado o brilho. Testemunhei, voz firme, ele me seguiu, manipulou. O localizador foi o sintoma de anos de controlo. Ele falou, olhos baixos, eu era um tolo ciumento. O Canadá mostrou-me o vazio. Peço perdão. A juíza ordenou terapia obrigatória, proibição de contacto por 1 ano, multa. Ele saiu algemado por minutos, formalidade, mas o olhar que me lançou era de derrota pura. Sofia assistiu, mão na minha. Acabou. Quase. Após o veredito, fomos ao Parque Eduardo VII, o céu de Lisboa amplo como perdão. Comemos bolas de Berlim, açúcar nos lábios, rindo de anedotas tontas. Sabes, mãe, és a minha heroína. Não. Somos equipa. O diário fechava capítulos, o fado quebrou-se. Agora, compomos o nosso. Mas ecos persistiam. João cumpria terapia, mensagens indiretas via amigos, ele está melhorando. Ignorei, focando no futuro, uma viagem a Coimbra, a terra da minha infância, onde o Mondego murmurava segredos da resiliência. Uma carta chegou, meses depois, caligrafia trêmula. Ana, terminei a terapia. O Canadá foi o meu inferno dantesco. Obrigado por me enviares lá. Encontrei paz. Cuida de Sofia. João. Guardei-a, não rasgada. Talvez o caos gerasse luz. Sofia e eu dançámos fado em casa, pés descalços no soalho gasto, vozes roucas em canções de saudade. Lisboa ouvia, aprovando. 1 ano passou como as marés do Tejo, subindo, baixando, deixando conchas de memórias na areia da alma. A proibição de contacto expirara, mas João respeitara, transformando-se num fantasma benigno,
cartões de anos para Sofia, doações anónimas à escola dela. Eu via as mudanças em fotos que ela partilhava, ele mais magro, olhos serenos, talvez um novo amor, uma mulher de Setúbal que o ensinara a soltar. Eu florescera. O curso de escrita rendeu um conto publicado numa revista literária do Porto, O Localizador, ficção velada sobre uma mulher que envia o ex para o exílio gelado. Recebi e-mails de leitoras, obrigada por dar voz à nossa raiva. Sofia ganhou uma bolsa para a arte na ESAD, orgulhosa como uma rainha do Douro. Uma manhã de primavera, o sol filtrando-se pelas cortinas de Benfica como ouro líquido, Sofia disse: Mãe, o pai quer ver-me. Sozinha. Posso. O peito apertou, mas assenti. Vai. Mas liga se algo parecer errado. Ela foi a Cascais, voltou com histórias, ele em terapia de grupo, caminhadas na praia, um cão labrador chamado Fado. Ele pediu desculpa por tudo. Disse que tu o salvaste. Salvei? O Canadá fora vingança, mas talvez redenção disfarçada. Eu continuei a terapia com a doutora Marta, agora conversas sobre amor novo, um colega da firma, Miguel, com riso fácil e mãos gentis que não controlavam. Namorávamos devagar, passeios no Monsanto, piqueniques com queijos da Serra da Estrela. Não apresso, disse ele uma noite, sob as estrelas. Tu mereces tempo. O diário, agora um livro encadernado, fechava-se, o caos começou com um ponto vermelho. Acabou com auroras no coração. Mas o epílogo veio num sábado de verão, o ar quente cheirando a jasmim e sardinha assada. João ligou, permito, após consulta com o advogado. Ana, posso falar? Sim. Estou limpo. Quero ver Sofia formar-se. E agradecer-te. Encontrei-me com ele no Café Nicola, no Rocio, mesas de ferro sob toldos listrados. Ele chegara cedo, chá de limão à frente, o rosto sulcado mas pacífico. Abraçámo-nos, breve, como cumprimento de velhos inimigos virados amigos. Obrigado pelo Canadá. Foi o meu despertar. Não foi por ti. Foi por mim. Eu sei. E perdoo-te. Perdão mútuo, como vinho envelhecido no Alentejo, amargo, mas rico. Sofia formou-se em arte, galeria em Belém cheia de amigos e azulejos azuis. João veio, fato decente, aplaudindo com lágrimas. Depois, no copo d'água, brindamos, eu, ele, Sofia, Miguel. A família, em todas as formas. Ele partiu para Setúbal, vida nova. Eu fiquei em Lisboa, o Tejo fluindo eterno, carregando o caos para o mar. Agora, escrevo isto como fado moderno, dor que vira força, vingança que liberta. Portugal ensina, nada é linear, mas tudo cura, devagar, como o sol nascendo sobre o 25 de abril. E eu? Danço na marginal, vento no cabelo curto, Sofia ao lado, o futuro um oceano aberto.